Bom dia, a graça e a paz do Senhor. Eu quero compartilhar com você uma palavra hoje que está no livro de Romanos, na carta aos Romanos, escrita por Paulo, onde ele fala no capítulo 7, versículo 18: Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero este faço. Mas eu faço o que não quero. Já não sou quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Esses versículos, eles talvez expliquem muito do paradoxo que os cristãos vivem. Você conhece a palavra, você sabe das maravilhas que Jesus pode fazer, você conhece o poder de Deus, mas muitas vezes é difícil de crer quando você está passando pelo meio da fornalha, quando você está no meio da tempestade. Ou talvez você sabe os poderes que o perdão realiza, mas tantas vezes é difícil de concedê-lo. Ou mais, você sabe como deve amar o próximo, mas às vezes aquele próximo, bem próximo mesmo, aquele parente, aquele amigo, aquele irmão que tanto te incomoda, às vezes é difícil amá-lo e tolerá-lo, como a palavra diz. Nesse texto, Paulo estava falando, há uns capítulos anteriores, uma grande discussão que havia entre eles. Eles falavam muito a respeito da circuncisão, né, que era um costume judaico. Então, aqueles gentios que se converteram, havia uma vertente que acreditava que eles deveriam ser circuncidados, e outros falavam que não. Então, Paulo escreve a eles falando sobre toda essa situação. Então, ele chega ao ponto alto, dizendo que se tantas vezes a gente exigir que a lei seja cumprida nesses parâmetros, a gente vai se esquecer do sacrifício de Jesus na cruz. Então, que mais importante do que uma regra moral que existia entre os judeus, mais importante é o sacrifício que Jesus fez na cruz. Aí ele fala de Abraão, que Abraão ele conheceu a fé em Deus antes mesmo de ser circuncidado, antes mesmo de fazer essa aliança. Então, querido, eu quero te dizer assim, que as orientações da palavra, as leis de Deus, elas servem para ser seguidas, claro, mas Deus, ele nos conhece e nos perdoa, porque ele sabe quem nós somos. E é uma verdade isso que Paulo fala. Às vezes nós sabemos tanto as verdades de Deus, mas não conseguimos segui-las. Por quê? Porque muitas vezes a nossa natureza, o velho homem, ele quer falar mais alto. Ele quer trazer à tona aquilo que ficou morto lá no batismo, aquilo que quando você aceitou Jesus, você decidiu matar o velho homem. Se você ler ali um pouquinho, no capítulo 6, ele fala isso, que aquele que não decide deixar a velha natureza, ele vive escravo do pecado. Então, amados irmãos, esse texto ele não vem justificar aqueles pecados que você não consegue abandonar, mas ele vem trazer um esclarecimento a você acerca da sua natureza. Nós somos seres humanos de carne, né? Tem aquele, fala-se muito, a carne é fraca, né? E não é um ditado popular, está na Bíblia, apesar de ter virado um ditado popular, é um versículo que está na Bíblia, que fala que o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Teve até uma operação da Polícia Federal que se chamou Carne Fraca. E isso é uma coisa muito popular nos nossos dias, mas não quer justificar o que fazemos enquanto humanos. A palavra também diz que o que é espírito e o que é carne. Então nós não somos seres carnais, nós somos seres celestiais tendo uma experiência terrestre. Então, que tudo na sua vida responda mais pelo espírito e não pela carne.
Assim como Paulo fala, que você entenda a sua natureza humana e tente caminhar no Espírito. Então, essa palavra, ela traz um certo consolo para que você não esteja se culpando pela sua natureza humana, mas para que você continue conquistando no Espírito. E também para que você conceda perdão e para que você consiga perdoar aquelas pessoas que estão ao seu redor que têm essa natureza, né? Que é essa natureza humana, que são muitas vezes orientados pelo pecado. E não desistamos de orar por nós e por todos que estão ao nosso redor para que consigamos viver no Espírito, andar no Espírito, né? E possamos refletir a glória de Deus. Então, que a sua vida seja um reflexo da glória de Deus. Ande no Espírito, caminhe no Espírito, ainda sendo uma pessoa de carne. Deus abençoe o seu dia.